Olá, fãs de Turok. Meu nome é Rangel Oblivion e hoje eu trago a vocês algo bem interessante em relação ao Turok 2 Seeds of Evil, versão remasterizada lançada pela Night Dive em 2017. Mas antes disso, eu vou fazer uma breve explicação sobre como funciona o ambiente 3D. Eu estou aqui com o meu SketchUp aberto. E eu tenho aqui essas formas geométricas básicas, um triângulo, um cubo, um cilindro, e eu tenho aqui uma face, né? Apenas uma face. Bom, eu não sei se isso é óbvio para todo mundo, provavelmente não. Para mim, pelo menos, não era antes de eu começar a lidar com o 3D. Mas, quando você olha um objeto como esse, um cubo, né, ele tem aqui 6 lados, né, 4 nas laterais, um em cima e outro embaixo. Talvez, para quem já entenda bastante, parece óbvio, mas se você olhar por dentro, você perceberá que o cubo é oco, né? Eu estou aqui por dentro dele, eu posso olhar que ele é oco. Ele não, olhando assim parece uma coisa sólida, principalmente se eu colocasse uma textura aqui, né? Por exemplo, sei, uma textura como essa. Essa textura não é muito boa para exemplificar. Deixa eu testar essa outra aqui. Bom, talvez essa seja. Então, quando você olha para um objeto como esse, você imagina, nossa, isso aqui é uma coisa sólida, olha só. Você vê isso nos jogos. Mas não, é só um objeto oco. Isso é feito para deixar o projeto o mais leve possível, porque não faria sentido tentar simular como é na realidade, né? Tentar colocar milhões ou bilhões de objetos minúsculos aqui dentro para tentar simular a massa que um objeto tem no mundo real, né? Tentar simular os átomos que formam esse objeto. Isso não faria sentido, né? E, e nem existe hardware potente o suficiente para simular algo assim. Só se for um computador quântico, ou os computadores da NASA talvez, e olhe lá. E nos jogos 2D, normalmente você usa imagens, né? Você aplica. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para ficar melhor de ver. Você aplica uma textura transparente ou não, como essa, por exemplo, e olhando assim parece que é uma tela de arame, mas na verdade é só uma imagem. É basicamente assim que os jogos trabalham, né? Para causar essa ilusão. Bom, agora tendo explicado isso, vamos retornar ao jogo. Bom, aqui na sua versão remasterizada do Turok 2, você vai fazer o seguinte: você vai pausar, vai vir aqui em Options, em Enter Cheat, eu não sei se a pronúncia correta é essa, inserir trapaça e você vai digitar esse código que eu vou digitar aqui. É só você fazer igual, que é Beware Oblivion is at hand. Beware Oblivion is at hand. Isso aqui significa algo como cuidado, Oblivion está logo ali. Oblivion é uma entidade antagonista no Turok 3, mas que já é citada desde o 2. Aí é só clicar em Enter. Você vai ouvir esse som desse dinossaurozinho aí. E significa que a trapaça já está ativa. Aí você retorna aqui, Cheats, e você vai procurar a trapaça que se chama Flight Mode. É essa aqui. Basta clicar aqui, ativar. E agora
É só apontar, apertar W ou a tecla direcional para qualquer posição que você pode voar. Olha só que maravilha. Aí você pode enxergar todo o cenário de cima. E como eu expliquei para vocês lá no SketchUp, vocês podem reparar que vários modelos aqui não são objetos 3D de fato, né? É só um objeto que contém uma única face, né? Assim como é um objeto 2D na realidade, só que dentro de um ambiente 3D. Isso era feito para poupar recursos, né? Já que o hardware naquela época, né, no caso do Nintendo 64, que foi o console onde o jogo foi portado originalmente, né, não tinha capacidade. E como até hoje em dia isso ainda é feito, né, em menor escala, mas ainda é feito para poder poupar recursos, porque senão o jogo fica lento. O processador, a placa gráfica não tem capacidade de processar tantos objetos 3D ao mesmo tempo. Pesa muito. Vocês podem reparar que as paredes são apenas faces, né? Elas não têm largura. Isso não tem problema nenhum, porque do ponto de vista do jogador, que vai estar mais ou menos aqui, onde eu estou agora, vai ter a ilusão que tudo é sólido, tudo realmente tem todos os lados e tal. E é isso que importa, né, no ambiente. Bom, agora eu vou para a Batalha dos Chefes, né, que eu acho que deve ser algo bem interessante para se mostrar aqui, né, ver como é a arena dos chefes, como eles reagem, onde é que eles se escondem e tal, o que, que tem ali. Mas antes, deixa eu falar mais alguma coisa que eu julgo ser interessante. Eu pretendia fazer isso aqui que eu estou fazendo agora no jogo original, lançado para Nintendo 64, né, em 1998. Só que, infelizmente, não tem nenhum hacker de câmera, né, ou que faça o personagem voar. Até tem um código lá do Game Shark que faz o personagem subir, mas ele sobe indefinidamente e não tem como você controlar, então acaba não servindo de nada. Então eu fui obrigado a fazer na versão remasterizada, né, que eu não sei se a Night Dive pegou tudo que existia no original e colocou aqui, né? Eu não sei. Então ela pode ter deixado alguma coisa de fora. Então, por enquanto não vai dar para fazer no original, mas se aparecer uma ferramenta algum dia, eu posso fazer. E aqui, olha só que interessante, né? Isso aqui não existe no jogo original. Acrescentaram essa porta que dá acesso a esse portal aqui, que seria o portal do começo, né? Porém, o jogador começa ali na versão original de Nintendo 64, exatamente ali. E essa fase ela não tem portal inicial. Todas as outras fases elas têm um portal de entrada e um de saída, o que facilita, né, para o jogador voltar e coletar itens que ficaram para trás. No entanto, essa fase não tem. E aí acrescentaram isso aqui que foi muito bom, né, para o jogador não precisar ir até o final da fase para poder sair dela. Bom, tendo dito isso, vamos para a batalha dos chefes agora. E vale a pena citar aqui que eu não posso atravessar certas colisões, né? Alguns objetos não têm colisão, como esses aqui, por exemplo, onde o jogador não tem acesso. Aí não tem colisão, justamente para poupar recursos. Mas aqui não dá para atravessar, eu tenho que obedecer a colisão do mapa. Bom, vamos para a batalha dos chefes agora. Você vem aqui de novo em opções, cheats, e vai estar aqui embaixo essa opção aqui, Warp, que é para você se teleportar para a arena dos chefes e todas as outras fases também. E eu reparei que tem uma coisa engraçada aqui que está invertido, né? Queen Boss é aquele chefe da quinta fase, se eu não estou enganado, né? Que é a rainha dos insetos. Mas quando eu clico aqui, eu vou para o Blind One, o Blind Boss. E tá errado, porque tá invertido, né? O certo seria eu ir para a Queen Boss.
Agora se eu ir aqui em Blind One Boss, eu vou para Queen Boss. Eles inverteram aqui, eu acho que ocorreu um erro, né? Bom, já que eu estou aqui, vou dar continuidade daqui mesmo. Então, vocês reparem que os inimigos eles sempre me seguem, né? Só que, obviamente, eles não conseguem me atacar de cima, né? Alguns chefes até que lançam ataques para cima, outros ficam só atacando na direção onde eu estou, só que sem mirar para cima. Justamente porque eles não têm uma programação para isso. Bom, vamos acabar com esses carinhas aqui. Mas para facilitar tudo e ficar mais dinâmico, eu vou ativar aqui... Ops, não é aqui. Eu vou ativar aqui invencibilidade. E agora a Aidon deve estar falando que eu devia me envergonhar por isso. Mas, Aidon, eu já zerei o jogo na raça várias vezes. Isso aqui é só pelo bem da ciência. Ai, caramba! Vidas infinitas. Não faz nem sentido. Se eu já sou invencível, não precisa colocar vidas infinitas. Todas as armas. Ai, caramba! Munição infinita. Todos os itens. Ok. Vamos acabar com esses carinhas aqui logo com a Nuke. Obviamente vai ser uma covardia com o pobre chefe, porque vida infinita, todas as armas. Eu adoro essa arma aqui, a Razor Wind. Ela é uma das mais violentas que tem. Ela tira muita vida do inimigo em geral. Alguns chefes eles morrem numa facilidade absurda com essa arma. Claro que você só vai pegar ela na sexta fase, né? Quando você já estiver muito adiantado. Ah, tem uma curiosidade também. Vocês querem saber se o chefe realmente está dentro desse... sei lá o que é isso, um casulo? Bom, mas vamos olhar. Eu já sei a resposta, mas eu vou fazer suspense um pouquinho para vocês descobrirem. É muito apelativa essa arma. Olha só, vamos espiar aqui dentro. E aqui também não tem colisão porque o jogador não tem acesso. E olhem só, a criatura não está aqui. Eu sou desenvolvedor de jogos também, caso alguém queira saber. Então, assim, eu não sei exatamente como é feito esse jogo aqui, né? Eu não tenho acesso às ferramentas que foram usadas para criar, mas creio eu que funciona assim, na maioria dos jogos. Existe a cena, né? Que isso aqui é uma cena. E na cena você define se um objeto vai estar ativo ou não ativo. Caso ele esteja ativo, ele vai estar presente na cena, obviamente. E se eu desativar, ele some. Simplesmente fica inexistente. Nesse caso aqui, o chefe está inexistente nesse momento. Ele não existe. Né? E isso dá a ilusão que está escondido ali dentro. Mas na verdade ele não existe. Bom, vamos finalizar isso aqui pra gente ir para o próximo. Deixa eu acabar com esses carinhas aqui logo. O anil que é mais prático.
chefe que me deu um trabalho absurdo a primeira vez que eu joguei esse jogo. Tive que tentar muitas e muitas vezes. Do jeito que eu tô fazendo aqui parece fácil, mas não é não. Vou aproveitar que eu estou no hub do jogo, esse local que dá acesso a todas as fases. E a gente vai ver de cima como é. Olha só que forma bonita. Daqui você coloca as chaves e vai abrindo, né? Cada vez que você passa de uma fase, você coleta as chaves e vai inserindo ela nos locais para abrir novos caminhos. Bom, vamos para o próximo chefe agora. Deixa eu ver. Vamos para o Blind One Boss. Que seria o primeiro, né? Mas como eu já estava na outra arena, eu iniciei logo por lá. Aí vem esses vermes gigantes querer me morder, mas vocês não podem me morder, porque eu estou voando. E aqui tem esse olho central do chefe, né? Que não tem colisão. A gente pode entrar aqui pelas pálpebras do olho e olhá-lo. Olho no olho. E aqui, se eu continuar subindo, eu atravesso, né? Não tem a face de fora, porque o jogador não pode ver, então ela simplesmente não tem textura, nem é renderizada. Simplesmente é invisível. E aqui dá pra ver esse tubo por onde vão sair esses esfínteres, né? Que acho que no jogo isso é chamado de esfíncter, né? Que seria algo semelhante a um humanos, né? Algo assim. O esfíncter seria tipo uma válvula que os animais têm no ânus, né? Vamos acabar com eles com a Nuke pra ficar mais prático. E só por curiosidade, se você atirar no olho agora, mesmo eu entrando aqui, não acontece nada. Porque existe um conceito em videogames que é a chamada hitbox, né? Que é a caixa de impacto, traduzindo literalmente, que é o que identifica se você está dando dano no inimigo ou o inimigo está dando dano em você. E nesse caso aqui, não tem hitbox agora, ela não está ativa, então eu não tenho como atacar o olho nesse momento. Eu só posso atacar depois que eu destruir todos esses vermes. Não tem como pular a etapa. Agora vem essa parte desses tentáculos. O olho se abre, porém ainda não tem a hitbox. Não adianta você atirar nele. Não tira a vida, você tem que atacar os tentáculos primeiro. Esse chefe também me deu muito trabalho a primeira vez que eu joguei. Assim, não é tão difícil, porque tem os itens de recuperar a vida aqui, né? Dá pra você ficar pegando eles, mas mesmo assim você tem que ser muito rápido, porque senão... Ah tá, esses aqui não são... Eles não são afetados pela Nuke. Isso é uma coisa interessante do jogo, que chefes, né, eles são imunes a Nuke, né? Essa arma mais poderosa do jogo. Justamente eu acho que para não ficar muito apelativo, né? Você não roubar demais, os chefes são imunes. Só esses inimigos pequenos que vêm nesses intervalos, né? Eles são afetados. Aí eu vou destruir um esfíncter desse pelo lado de fora para vocês verem como é que ele se retrai.
Ele retorna pra cá e não tem mais hitbox. O olho ainda não pode ser atacado, né? Só depois que você destruir todos esses esfíncteres que você vai poder atacar o olho. Ele fica totalmente exposto agora. Não, na verdade ainda tem mais uns vermes. Nossa, o que está acontecendo com o meu mouse aqui? Tá louco. Ué. Parece que tá meio bugado o negócio aqui. Não sei se é problema no meu mouse ou é problema no jogo. Mais provável que seja o meu mouse mesmo. Esse chefe tem bastante fase. Agora tem mais esses tentáculos aqui. Tem uma hitbox meio complicada de acertar, dependendo da arma, dá um pouco de trabalho. Agora o olho está exposto, você pode derrotá-lo facilmente com um único tiro da Grenade Launcher. Agora vamos para o outro chefe, que é a Mother Boss. Esse é bem interessante. Tem uma questão da animação dele ali que vocês vão achar legal. Mother Boss. Essa criatura linda, olha só que aparência peculiar. Esse chefe aqui, ele só tem ataque frontal, né? Só ataca na direção que você está. Eu vou girar, ele gira junto. Porém, ele não me ataca pra cima. A não ser quando ele lança uns projéteis, se eu não me engano, parece que ataca pra cima. Claro que isso não é um defeito do jogo, porque o jogador não pode voar originalmente, né? Isso aqui é uma trapaça. Vou usar a Razor Wing, porque olha só que detalhe interessante. Na época do Nintendo 64 eu achei isso foda demais. Manchado de sangue. Olha só o tanto de vida que ela tira. Muito violenta. Lembrando que você não tem essa arma ainda nessa etapa do jogo, né? Quando você enfrenta esse chefe, você só vai ter ela depois. Então não vai ser fácil. Aqui interessante, dá pra ver o quão longe os tentáculos, né, ou barra braços da criatura se esticam. E ela fica nessa animação travada ali, né? A iluminação do chefe muda, né? Ele fica escuro e totalmente imóvel. Os braços se esticam muito, cara. Olha isso. Vou tentar ficar perto aqui para vocês verem. Mais ou menos nessa posição. Mais um pouco. Olha só que coisa linda.
E não dá pra ver isso normalmente, né? Porque a criatura ela sai da área visível, né? Aqui tá tudo escuro e o jogador não pode ver isso aqui. Porque ela passa do nível do teto. Bom, vamos meter a lâmina nesse cara aqui. Ou nessa senhorita. Acho que tá mais pra senhora, né? Já que ela é a mãe. Pronto, sem braços agora. E esse chefe, ele tem uma curiosidade interessante. É o único chefe do jogo que você não derrota. Ela vai embora, ela foge de você quando ela percebe que ela não pode te derrotar. Infelizmente não dá pra ver ela sumindo na hora que ela for fugir, porque isso aqui não é um hack de câmera, né? Eu não posso. Entra a cutscene agora, eu não tenho como acompanhar ela pra ver como é que ela some ali quando ela se afasta. Bom, agora nós vamos enfrentar o grande chefe do jogo, né? O Primagem. O Primagem já começa ali naquela sala de controle, né? E solta esses insetos para me atacar. E aqui também não tem colisão nenhuma, eu posso. Aqui tem. Mas o chefe em si, ó, eu posso ficar aqui cara a cara com ele, ele não faz nada, porque aqui ele só tem essa animação de ficar apertando esses controles ali. E você tá apertando o que aí, Primagem? Não tô vendo botão nenhum. Né? E não adianta você atacar o chefe aqui, né? Até sai sangue, tem animação, mas ele não tem hitbox nesse momento, você não tem como tirar a vida dele. Não adianta nada ficar atacando. E nesse nível tem uma coisa curiosa aqui nessa arena, que tem ali uns pedaços dessa que parecem ser feitos do mesmo material, né, dessa arena circular onde a gente fica de pé. E eles estão ali fora, não sei porquê, porque eu não vejo utilidade nenhuma para aquilo, não tem uso. Não sei se simplesmente largaram aí, não sei se está no jogo original ou só aqui na versão remasterizada. Uma das coisas mais interessantes desses hacks, né, e trapaças em jogos é poder ver o cenário de ângulos que seria impossível, né? É uma coisa muito legal. Eu me inspirei bastante num canal, primeiramente no canal do Master Reset, né, que vocês devem conhecer, um canal aí muito focado em Resident Evil 4, né, que ele usa um trainer, que é um programa que hackeia o jogo. Oh, droga. Deu esse erro aqui, mas eu vou tentar de novo. Oh, caramba. Bom, eu acho que eu vou finalizar por aqui, porque não tem muita novidade, né? Derrotando o chefe é da mesma forma que vocês viram da outra vez. E não tem, tipo, muito mais segredo, né? Do que aquilo. Como eu estava dizendo, né? Eu me inspirei no canal do Master Reset, que ele explorava, né, fora do mapa do Resident Evil 4, e também num canal que eu acho que é um canal americano chamado Boundary Break, que seria Indo Além da Fronteira, né, que esse canal ele é focado em olhar fora dos cenários dos jogos, né, e eu achava muito interessante, principalmente eu como desenvolvedor também, eu achava fantástico.
E é isso por enquanto, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, compartilha com os amigos fãs de Turok. Um abraço e até a próxima.